Olá, Rita Helena, boa noite. Olá, Micheline, boa noite. Obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez. Hoje, nosso bate-papo é sobre o autismo. E aí, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para você, para esclarecer algumas dúvidas, né? Aproveitando assim, para você relatar um pouquinho da sua experiência. Rita Helena, o que é a condição do autismo? Então, o autismo ele é um transtorno neurobiológico do desenvolvimento cerebral, que se expressa através de uma anomalia no comportamento social. Ele é um transtorno de base genética, né? A gente sabe que tem uma predisposição genética para que ele aconteça, e por se tratar de um distúrbio neurobiológico, seguramente ele é de natureza genética. Não existe atualmente nenhum marcador biológico capaz de indicar precocemente a presença do autismo. Marcador biológico. Existe sim os marcadores psíquicos que a gente vê com os bebês, né? Que aí tanto os pais quanto os profissionais podem identificar com os bebês precocemente e que ajudariam mais a gente prevenir a constituição do autismo, a formação do autismo. E aí, o que a gente vê que o bebê já começa a dar de indícios, né? Quais seriam esses indicadores ou esses marcadores psíquicos que podem estar é, nos Presente. presentes? Então, são perguntas que a gente faz, né? O bebê olha para quem cuida dele, existe troca entre eles? O bebê dorme bem? O bebê fica muito tempo acordado ou dormindo? O bebê chora muito? Por quê? É de cólica, é de refluxo, é de dor? O que o bebê está querendo nos dizer com cada choro? Então, isso são marcadores psíquicos que a gente poderia já estar observando nos bebês. Porque o que a gente acredita? Que cada manifestação do bebê é um sintoma. Por exemplo, a mãe é aquela, né, ou a cuidadora, ou o pai se está cuidando, quem quer que seja, a avó, quem quer, qualquer pessoa que está com o bebê, ela sabe especificar que choro é aquele. Então, é um choro de fome? É um choro de dor? É um choro. Nisso, detectando e dando de mamar, ou trocando as fraldas, ou dando algum medicamento para cólica, o bebê não parou, é porque alguma coisa errada existe, né? E aí a gente vai poder estar tendo esses marcadores para que mais tarde esse bebê não se feche para o autismo. Nós temos casos, né, pesquisas feitas na França, que nos relatam que o refluxo é um grande marcador para o autismo. Bebês com refluxo intenso, eles têm muita dor e aí eles se fecham. Eles Olha, não querem se relacionar. Então, por isso que os pediatras que trabalham com a gente, né, nessas pesquisas, o que eles falam? Constatou o refluxo, dê o medicamento. Não deixe o bebê sentir dor. A dor crônica faz com que o bebê se feche. Então, esses são as principais características que os pais podem identificar precocemente que vão ajudar que esse bebê não se constitua no autismo. Certo? e qual que seria a melhor forma de estimular e que tratamentos são recomendados para a evolução e acompanhamento de crianças que apresentam o autismo? Então, o que eu falo, né, que o estímulo,
já para as crianças que têm autismo, ele tem que ser adequado àquilo que a criança com autismo suporta. Então, eu não posso ser invasiva com a criança. Se a criança autista já tem uma sensibilidade excessiva à luz, a sons, a texturas, ou até a questão do olfato, a cheiro, a gustação, ou ao tato, né? Roupa, eu não posso querer fazer com que a criança se submeta a isso, que ela já tem uma certa relutância em ter esse contato. Então, eu acho que a a principal situação, tanto para os pais quanto para os profissionais, é saber o que essa criança não tolera. Ela não tolerou aquilo, não vai fazer com que ela passe por aquilo, porque isso pode desencadear uma crise, porque isso pode fazer com que a criança fique pior do que ela estava. E depois, para que ela consiga voltar a uma situação normal, pode durar, às vezes, até uma semana. Né? Então, uma criança que tem uma sensibilidade muito grande a um tipo de tecido, né? Tem criança que tem sensibilidade. Nós temos autistas que têm sensibilidade ao tecido. Se de repente eu dou banho nela e vou enxugar com esse tecido, ou vou colocar essa roupa desse tecido, isso vai fazer com que ela entre numa crise, que ela se desregule, e depois eu vou levar muito tempo para que ela possa voltar ao normal. Né? Então, essa sensibilidade, tanto os pais quanto os profissionais têm que conhecer. E não querer que a criança fique, submeta essa criança ao extremo. Ela tem que aprender a suportar isso. Não, ela não consegue. Ela não faz isso por capricho. Isso para ela é o máximo. E se ela atingir esse máximo, depois para ela voltar no padrão normal é complicado. Né? E tratamentos que a gente conhece, tem vários que eu conheço e que eu, assim, não sou especialista nesses tratamentos. Mas nós temos aí o Sunrise, nós temos o Floor Time, nós temos a ABA, nós temos o TIT, são vários tratamentos que são realizados com o autista. Para mim, né, o que eu utilizo é a intervenção psicanalítica, através da reanimação psíquica com os bebês, né, através do Manhês, que a gente já falou em outro vídeo, e a psicanálise com crianças e com os pais, que a gente faz até 2 anos de vida, a gente faz o atendimento junto com a mãe ou o pai na sala com a criança. Depois disso, a gente faz só com a criança, né, após essa idade, e a não ser quando a criança ela necessita que a mãe, que alguém fique, porque ela ainda não teve aquele tempo de adaptação. E também sempre dando suporte para essa família, porque eu não posso cuidar só da criança e desprezar os pais que estão ali e que são os que mais podem contribuir para esse tratamento. Né? Então, isso é muito importante para nós. Então, nós temos várias crianças e aí vai caber à família qual que é o método, qual que é o tratamento que ela vai escolher para os seus filhos. Todos os tratamentos são bons, né? Desde que eu faça aquilo, que eu siga aquilo com certo rigor. Né? Então, se eu vou levar meu filho para fazer um tratamento com uma terapeuta, eu tenho que ter claro para mim que aquela terapeuta está fazendo o melhor para o meu filho, eu tenho que confiar nela, né? Para formar o vínculo tanto comigo, família, quanto com meu filho. Então, aí vai depender de onde os pais vão saber o que é melhor para a criança e para eles. Agora, existem algumas coisas que a gente tem, hoje em dia, percebido muito, Micheline, e que me incomoda extremamente. É
a epidemia do autismo que existe hoje em dia, né? Hoje nós falamos em epidemia de autismo. Então, qualquer coisinha que a criança apresenta é autismo, né? E por que para cada 250 mil crianças em 2003, uma era autista, e agora, para cada 68 crianças, uma é autista? Por que mudou tanto esse diagnóstico assim, né? O que a gente vê nessa epidemia de autismo é que muitas crianças não tinham esse diagnóstico antes, porque não existiam estudos, não existiam tantos profissionais aí fazendo esse diagnóstico, tá? Então, hoje nós podemos saber que existe um maior número de profissionais envolvidos no diagnóstico da criança com autismo. Outra coisa que a gente percebe também é que os pais procuram mais, né? As escolas, qualquer coisa que a criança tem de errado, a escola já manda os pais levarem no médico para ver se formula um diagnóstico. E o que a gente percebe é que esses diagnósticos, a maioria deles são subdiagnósticos, ou diagnósticos feitos só através do checklist dos manuais, do DSM-5 ou do CID-10, né? Então, a mãe os pais vão com a criança no médico, o médico começa a perguntar aquelas frases que está escrito lá nos manuais. Seu filho faz isso? Sim e não. Seu filho faz isso? Não, não. E aí, o que acontece? Ele mal olha aquela criança que está ali e já faz um diagnóstico, tá? Aquela família já sai daquele consultório médico, que às vezes durou 30, 40 minutos, ou até menos, com um papel, com laudo, dizendo que a criança tem autismo. Nós, tanto na PAI quanto na minha clínica particular, eu levo, às vezes, 6, 7 meses para fechar um diagnóstico de autismo, independente da idade que a criança tem. Mas aí seria acima dos 3 anos? Não. Igual você falou anteriormente? A gente já começa a observar, por exemplo, se uma criança chega no meu consultório antes dos 2 anos, o que eu vou falar? Em sinais de risco. Isso. A partir dos 2 anos, eu vou falar em hipótese diagnóstica. E assim, com a sua experiência, Rita Helena, um bebê com 1 mês de vida, já consegue se observar algum sinal de risco no bebê com 1 mês? Sim, com 1 mês de vida. Eu tenho uma foto linda que não dá para compartilhar aqui com vocês, de um bebê com horas de nascimento. O pai chega, a enfermeira chega, entrega o bebê para o pai e o bebê já olha, horas de nascimento. O bebê já olha para o pai e já troca de olhar entre o bebê e o pai. Essa foto é linda, é maravilhosa. Então, você já consegue, com 1 mês de vida, já está percebendo aquelas reações que eu falei no vídeo da clínica dos bebês. Que se o bebê olha, se o bebê sustenta esse olhar, e mais tarde, né, se ele vai provocar a mãe. Se ele vai enfiar o dedo, a mãozinha na boca da mãe, se ele vai dar o pezinho para a mãe, se ele vai levantar a barriguinha. Né? Então, já muito cedo, a gente já começa a perceber esses sinais. Agora, autismo, a gente só vai dar um diagnóstico depois dos 2 anos de vida, com muito critério, com muita observação, com muita entrevista com os pais, para saber como que é o dia, como é que não é. A criança vem para o consultório, a criança brinca, os pais estão ali, eu estou observando tudo que as crianças estão fazendo. Depois eu vou na escola, eu quero saber como é que ele é na escola, a professora
faço uma entrevista com a professora. Uhum. Porque, o Michelini, quando você dá um diagnóstico de autismo, você sela um destino. Certo? Verdade. Você carimba ali o laudo e você selou aquele destino. Mesmo que a criança não seja autista, ela passa a ser vista e ser tratada como uma criança com autismo. E aí ela vai se constituir no autismo. Porque se eu acredito que o autismo tem a ver com a constituição psíquica da criança, ela vai se constituir no autismo. Uhum. E, Rita Helena, de acordo, eu não estou muito atualizada com os últimos estudos, mas assim, já tem sim alguma já é definido alguma coisa que causa o autismo, a etiologia do autismo? Nada. Nada ainda. A gente só sabe que o autismo, ele é um transtorno, né, neurobiológico. Onde está esse gene, a gente não sabe. Já foram mapeados mais de 460 genes, mas nenhum deles foi confirmado. Não sabe o que causa, não sabe o porquê, só sabe que pode ter uma predisposição genética devido aos estudos dos irmãos, né? Como eu falei, de 4 a 7%, um bebê que nasce numa família que já tem um filho autista, ele tem de 4 a 7% de chance de também ter um autismo. Mas o que causou o autismo, a gente não sabe. A gente sabe como tirar um bebê do autismo. Mas o que causou ainda até hoje, nada. Certo. E eu estou aqui pensando, por exemplo, né, vamos supor a mãe assiste aqui nosso vídeo e ela já está sabendo assim, algumas características que ela pode observar no seu filho. E essa mãe, ela é atendida, talvez a da rede particular, ou independente se ela é da rede particular ou se é do SUS, e, por exemplo, ela percebe algumas alterações. Qual que é a orientação para essa mãe? Ela vai procurar o pediatra, ela vai procurar o psicólogo para fazer uma avaliação? O que é recomendado para a mãe quando ela percebe esses sinais de risco na criança? Então, o ideal é que ela procure um psicólogo que é especialista em bebês, né? Porque a gente tem muito psicólogo que não seja especialista em bebês. Agora, se for uma criança maior, aí o ideal é ela procurar um psicólogo. Em todo caso, vai depender também muito da questão. Se é uma criança maior que tem um atraso significativo na fala, ela tem que procurar o fonoaudiólogo. E aí o fonoaudiólogo, fazendo a avaliação, ele vai ver a necessidade de encaminhar para um psicólogo. Agora, em bebês, tem que ser um especialista de bebês. Ela levar numa pessoa que não tem essa especialização não vai adiantar muito, né? Porque o que a gente vai fazer? Satisfatória, assim, né? Avaliação. Vai ser satisfatória a avaliação, né? A gente vai fazer a reanimação psíquica. O que é? Trazer o bebê para fazer que o bebê saia daquela situação que ele está alienado, que ele está isolado, que ele não está querendo se relacionar com ninguém. Certo? Certo. E assim, qual a recomendação que você dá às mães para estimular, em caso, o bebê ou a criança nessa condição? Mas assim, qual que é o comportamento que as mães têm que ter com o bebê? Porque eu penso que, como você citou anteriormente, as mães às vezes não sabem lidar com a situação e forçam uma situação, né? Como você falou do tato, né? Da hipersensibilidade, força, né, a situação porque fala, a criança tem que aprender. E eu acredito que realmente isso acontece, talvez por falta de conhecimento das mães, por falta de orientação, de não saber o que fazer. Assim, algumas orientações que você pode dar para as mães, Rita Helena, as mães que têm bebês, né, ou crianças autistas? Bom, para os bebês, tá? Eu fiz uma listinha aqui. Carregue o bebê, dê colo para o bebê,
Afague o seu bebê. Cante para ele. Converse com ele. Tudo o que for fazer, explique antes o que será feito. Na hora do banho, à medida que for lavando o bebê, vai passando a mão e falando: eu vou lavar o seu banho agora eu vou lavar a barriguinha. Faz uma cosquinha, faz um afago. Bebê precisa de fala. Bebê precisa de quem cante para ele. Bebê precisa de colo, né? Brinque com o bebê de achou. Sabe aquela brincadeira que põe a fraldinha assim e tira, fala, achou! Bebê de 4 meses adora essa brincadeira, né? Brinque de cadê, né? Esconde o objeto e mostra para ele. Esconde e mostra. Cadê? Onde foi? Brinque de esconde, esconde. Né? O bebê entende tudo. Tá dor, explica para ele. Você tá com dor, eu tô entendendo que tá doendo, eu sei que tá doendo muito, mas a mamãe tá aqui, a mamãe já vai, já deu o remedinho, essa dor já vai passar. Tudo, porque o que o bebê precisa é que alguém coloque em palavra aquilo que ele está sentindo. Quando você coloca em palavra o que o bebê está sentindo, aquele choro, aquela aflição, aquela angústia vai se dissipando, né? Então, o mais importante para o bebê é que ele tenha o adulto que fale com ele, que converse com ele. Bebê entende tudo. Se houve uma briga na família, se alguém se estressou e o bebê começou a chorar, vai lá e fala. A mamãe ficou nervosa, a mamãe não está bem. Conta para o bebê o que está acontecendo, para que ele vá se acalmando, né? Porque o bebê, ele está ali, mas ele não sabe o que é. Alguém tem que pôr em palavra aquilo que ele está sentindo. Certo? Uhum. Evite deixá-lo muito tempo no carrinho, berço e bebê conforto sozinho. Se tiver que ficar no carrinho, fique perto dele, vai lá, dá uma empurrada no carrinho. Não deixe ele sozinho, né? E existem casos que os pais chegam e falam assim, o meu bebê é ótimo. Ele fica lá no berço um tempão. Acorda, não dá trabalho nenhum. Fica lá um tempão. Isso não é um bebê ótimo. Isso é um bebê que está mostrando que ele não precisa de ninguém. E bebê precisa de gente. Bebê precisa do outro. Agora, isso evitar, tá? Então, primeiro eu falei que... tem, assim, condições que a mãe gosta muito, aqueles, eles falam aqueles cercadinhos, né? Tipo, chiqueirinho, não sei como que fala o nome, que deixa, eles gostam muito de deixar a criança lá, né? Limitada ali, também para ter, os pais terem um pouco de sossego, né? É bastante comum, eu vejo muito isso, deixa muito limitada ali a criança. E eu morro de dó com isso. Os psicólogos detestam o cercadinho, o chiqueirinho. Porque o próprio nome diz cercadinho. Ele está limitando o espaço da criança, né? Então, a criança fica ali, ela não percorre. O espaço da criança tem que ser percorrido, tem que ser vivido. Então, a criança tem que engatinhar, a criança tem que ir para o chão, a criança tem que levantar sozinha, de repente ela cai, de repente ela fica em pé, mas ela precisa percorrer o espaço. O que é mais fácil para o pai, para o pai e para a mãe, não é o melhor para a criança, né? Então, a gente sabe o quanto que é preocupante essa criança que fica lá no chiqueirinho o dia inteiro. E agora... É uma luta da fisioterapia com as mães colocar a criança no chão, porque eu já atendi criança que não tinha nenhuma lesão neurológica, não andava, com quase 2 anos não andava, mas é que a mãe não colocava no chão, só em cima da cama, ou preso, né? E esses cercadinhos, eles não dão
experiência para a criança desenvolver parte motora de jeito nenhum. Nenhuma, nenhuma. E a autoestimulação, que a gente fala assim, que o bebê tem que se autoestimular, que é isso que você acabou de falar, de ter a própria experiência. Levantar, cair, e tentar pegar um brinquedo sozinho. A autoestimulação, ele tem que ter isso. E as mães privam bastante os bebês. É uma luta minha com as mães, isso também. Exatamente, eles têm que explorar o espaço. Agora, eu vou falar algo, tá? Eu falei algo que os pais devem fazer, né? Falei o que eles devem evitar, que é deixar no carrinho, berço e beber conforto muito tempo sozinho. Agora, eu vou falar o que nunca os pais devem deixar o filho fazer, tá? Nunca deixe o bebê com eletrônicos. Galinha Pintadinha, Peppa e demais desenhos não são para bebês. Crianças até os 2 anos não devem ser expostos a TV, tablet e celular. O bebê precisa do humano e não do eletrônico. Nossa, isso é um problema, Rita Helena. Esse é um problema. A maioria das crianças que chegam para a gente na PAI com problema de fala, atraso na fala, é porque estão o tempo todo no eletrônico. Não tem quem converse com ele. Eletrônico não conversa com criança. A criança emite o som, emite o gesto, o eletrônico não responde. Criança precisa de gente que conversa com ela, e não de eletrônico. Então, esse é um dos maiores entraves para nós, e eu vou arriscar algo, a falar algo. Se não, um dos maiores causas de criança se fechar no mundo autístico. Olha só. Tá? Nossa, então, eletrônico é crime. Gente só vira gente com gente. Então, Rita Helena, é lógico que deveria ser feita uma pesquisa científica, talvez até já tenha isso, mas se você for correlacionar o uso de eletrônico com casos de autismo, deve ser muito alto. Se for correlacionar. Porque hoje todas as crianças estão com eletrônico, com 4 meses a mãe já está comprando tablet para a criança, porque aí deixa a criança na frente do tablet, já fica quietinha ali assistindo, né? Desde bebezinho. É um problema. Aí depois ela chega com essa criança com 2 anos, com diagnóstico de autismo. Por quê? Ninguém conversou, ninguém carregou, ninguém trocou, fez troca com a criança. Ninguém falou nada, ninguém brincou com a criança. Ter filho é complicado, é penoso, é difícil. Eu falo isso para as minhas alunas no curso de psicologia, elas ficam muito receosas. Eu falei, gente, quem não quer ter trabalho, não tenha filho. Filho dá trabalho. Demanda um trabalho, né? Uma dedicação, né? Demanda dedicação. Com certeza, né? Exige um cuidado. E a gente não põe filho no mundo para ficar dando eletrônico para esse filho ficar o tempo todo no eletrônico e não curtir nada com a gente. Não é? Exatamente. Então, isso é o recado que eu quero deixar aqui para vocês. Eletrônico, jamais. Para crianças maiores, o eletrônico tem que ser mediado por um adulto. Então, eu vou deixar meu filho de 10 anos vendo um filme, ou assistindo um desenho, ou jogando alguma coisa, eu tenho que estar lá junto, vendo o que é e explicando para ele o que está acontecendo e pedindo para que ele me explique. Porque senão, tudo aquilo que ele está vendo no filme, ou que ele está vendo no jogo, ele está absorvendo. Ele está absorvendo e depois ele vai pôr em prática. Esse é o grande perigo. Entendi. Nossa. Realmente acho que as mães não têm noção da gravidade, né? Que é expor a criança ao eletrônico. Eu acho que... Com certeza. E isso também que eu quero deixar. O humano precisa de humano.
Uhum. Gente só vira gente com gente. Hum. Com eletrônico não vira gente. Realmente, muito bom. Helena, eu espero que as mães se conscientizem a partir dessa informação que você Exatamente. está passando para a gente. Exatamente. Porque o que mais a gente vê é o eletrônico mesmo, né? Na formação da criança, né? Que não sei o que forma nada, né? Não forma, né? Na verdade, Não atrapalha, né? forma. O desenvolvimento. O eletrônico, ele está fazendo com que a criança tenha movimentos e atitudes mecânicas. Né? Porque ele Sim, não fica com o dedinho lá apertando o tempo inteiro. Isso é sim. mecânico, não É, é? Existe realmente. troca, existe alguma coisa? Não. Não. Né? Não pensa, meio que automático, né? Movimento automático ali, sem pensar o que ele está fazendo, né? Sem um Exatamente. raciocínio. Uhum. Muito bom, Rita Helena. Excelente o seu recado aí para as mães. Né? Espero que daqui para frente, né, pelo menos, se não tire totalmente o eletrônico, mas pelo menos reduza aí, vai reduzindo aos poucos, né? Reduza. Até tirar, né? E quando a criança estiver lá, Uhum. brincando, fala para a criança, o que você está vendo? O que você está achando disso? Isso que ele está fazendo, está certo ou está errado? Ah, está certo. Por que está certo? Se está errado, por que está errado? Porque aí você vai colocando os seus conceitos de quanto pai, quanto mãe, para Uhum. aquela criança. E não vai deixando que o eletrônico introduza os conceitos dele. Porque, na realidade, o que o eletrônico quer fazer? O eletrônico, ele quer produzir Uhum. pessoas que não pensam, pessoas que não reagem, pessoas que só utilizam de compra, de capitalismo, tá? Né? Então, é isso que o eletrônico faz. Quanto mais adeptos ele tiver o eletrônico, melhor. Para isso que nós estamos fazendo hoje, o eletrônico é excelente. Olha o que na pandemia o eletrônico trouxe para nós. Sim. Um ganho imenso. Só que para a Uhum. criança, o eletrônico, para a criança pequena, jamais. Porque ela está em desenvolvimento. Ela está em uma Uhum. fase que ela está adquirindo conceitos, está adquirindo a sua formação. Numa idade maiorzinha, ela tem que ser, o eletrônico tem que ser mediado pelo adulto. Então, Rita Helena, nossa, foi muito proveitosa esse nosso bate-papo de hoje. Eu espero que o recado tenha sido dado para as mães aí, né? Muita coisa relevante, muita informação extremamente importante para as mães e para todo mundo, não é só para as mães, não, é para nós também, profissionais. Nós estamos aprendendo muito aqui com você, eu aprendi demais aqui hoje e eu agradeço muito de coração sua disponibilidade, se você compartilhar essas experiências com a gente. Nossa, é muito bom mesmo, aprendi muito hoje, Helena. Muito obrigada. Eu que agradeço, Miqueline, a oportunidade e quando precisar, estou aqui à disposição. Um Ah, muito bom. abraço. Um abraço, fica com Deus. Tchauzinho. Tchau.